E aí pessoal, meu nome é Eric e esse é o Lesionando. E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Mais um videozinho aí pra vocês, porque enquanto o pessoal estiver se machucando a gente vai ter material, né? E nesses últimos dias aí o PSG jogou com o Lyon e no jogo a gente viu que o Neymar teve uma lesão, ele teve uma entrada criminosa, vamos dizer assim, mas não vou entrar nesse mérito agora do fair play, mas vamos analisar a jogada e a sorte que ele teve e não ter uma lesão mais grave. Então vamos soltar aqui a imagem de jogo. Vocês podem reparar que ele colocou a bola na frente, tomou um carrinho do Thiago Mendes, outro brasileiro do Lyon, e nesse carrinho ele travou o pé do Neymar no chão e o pé fez um movimento de torção. Esse pé rotacionou. E o Neymar teve muita sorte, e quando eu digo muita sorte, é muita sorte mesmo, porque agora a gente sabe que a lesão aparentemente não é uma lesão grave, os retornos dele ao campo vai ser um retorno breve, mas ele poderia ter tido aí uma série de lesões diferentes, resultados diferentes decorrentes do mesmo movimento. A grande sorte foi nesse momento em que o pé dele não ficou preso ao solo. Não ficando preso ao solo e como o corpo estava se deslocando à frente, esse pé saiu do chão, esse pé tirou a carga, então não teve a reação do solo. E assim que ele recebeu o impacto, o pé estava saindo do solo. Então ele rotacionou, mas se deslocou à frente e desprendeu do solo. Se esse pé tivesse se mantido ao solo, com o movimento do corpo do adversário ali na tesoura, porque foi uma tesoura que ele deu, o Neymar poderia ter tido aí de uma subluxação até uma fratura desse tornozelo. Então as lesões aí que ele poderia ter tido uma fratura de tornozelo, ele poderia ter sofrido uma entorse mais grave, porque a entorse em si divide-se em três graus, no primeiro, no segundo e no terceiro. Eu vou estar explicando isso um pouquinho mais à frente. Ele poderia ainda ter uma luxação ou uma subluxação dessa articulação. Então vamos passar aí devagarinho a parte anatômica, estrutural do pé, e eu vou mostrar para vocês aí explicar a diferença entre uma e outra e quanto tempo é de reabilitação, que varia bastante. Vamos lá então pessoal, vamos mostrar aqui a parte de anatomia, vamos mostrar os pés. Eu vou retirar aí na imagem, vamos tirar tudo e deixar só a parte óssea para a gente ver a parte estrutural do pé. Então vamos tirar a pele, vamos tirar musculatura, vamos tirar aí a parte de ligamentos por enquanto, vamos tirar a parte venosa, vamos deixar aqui só a parte óssea e vamos lá. A articulação em si do tornozelo, ela é formada aí por esses três ossos. Então a gente tem a tíbia, a fíbula e o osso do talos, que é esse osso que faz a articulação com esses outros dois ossos e vão formar o tornozelo no pé. Olhando por trás nós temos aqui a fíbula, a tíbia e o talos. Percebam que o talos ele é uma estrutura que a face articular dele, ou seja, essa face que está em contato com a tíbia, que é o osso da perna, ela tem um formato trapezoidal. O que quer dizer trapezoidal? A parte da frente do talos, se você olhar aqui, a parte da frente do talos ela é maior que a parte posterior do talos, a parte de trás do talos, esta parte aqui. Então toda essa articulação, esses dois ossos da perna sobre o talos exercem a função de pinça. Se olhar aqui, é a função de pinça. Então eu tenho a tíbia, que vai apoiar sobre o talos, eu tenho a fíbula e eu tenho o talos propriamente dito. E como eu disse, ele tem um formato trapezoidal. Então a parte anterior é maior e a posterior menor. O que isso significa? Quando você mexe o seu pé, esse movimento de flexão do pé, a flexão dorsal, a flexão plantar, o pé para cima ou o pé para baixo, esse osso, o talos, ele vai correr sobre a tíbia. E esse mecanismo de pinça que eu falei para vocês, conforme a gente joga o pé para cima, ele abre, conforme a gente joga o pé para baixo, ele fecha. Justamente por causa desse formato trapezoidal. Então, pessoal, com relação a esses ossos, quando a gente fala em fratura de tornozelo, é justamente com relação a esse movimento de pinça e estabilização articular da fíbula e da tíbia sobre o talos.
Então, quando a gente fala em fratura de tornozelo, a gente tem um comprometimento principalmente dessas estruturas aqui, que é o maléolo lateral e o maléolo medial. O maléolo nada mais é, se você olhar para o seu pé agora, você vai ver esse ossinho maior aí, que desponta sobre a pele, com uma camada bem fina de pele por cima no tornozelo. Esses são os maléolos, o maléolo medial e o maléolo lateral. E quando a gente tem uma fratura de tornozelo, nessa região, normalmente acomete o maléolo nesta porção e o maléolo nesta porção aqui. Em alguns casos de trauma mais intenso, pode até ter o acometimento do maléolo posterior, que é essa estrutura aqui, que confere a estabilidade posterior. Então é como se fosse um tripé. Um tripé, a gente tem o maléolo medial, o maléolo lateral e o posterior sobre o talos, cumprindo essa função. Então, quando eu tenho um trauma, um impacto externo sobre essas estruturas, em que eu force o talos sob essas estruturas, é o momento em que eu posso ter uma fratura de tornozelo. E aquele mecanismo que o Neymar sofreu poderia sim ter causado uma lesão dessa. E uma lesão dessa, diferentemente do previsto, ele está para retornar, na pior das hipóteses, em até 20 dias. Uma fratura de tornozelo a gente coloca aí, varia, claro, de paciente para paciente, mas tendo que se fazer um procedimento cirúrgico para a estabilização dessa fratura, a gente pode colocar aí de 4 a 6 meses de reabilitação de uma fratura de tornozelo. Aí quando a gente fala de entorse, que já é uma lesão diferente, aí a gente vai estar abordando as estruturas moles dessa articulação, a gente vai estar abordando os ligamentos que dão estabilidade para essa articulação, os ligamentos que mantêm esses três ossos que eu abordei na parte da fratura, esses três ligamentos que mantêm esses ossos juntos. Então vamos lá, pessoal. Para facilitar a parte de entendimento, essa parte de tecido mole vamos destacar em dois complexos de maior importância, estabilizadores do pé. O complexo lateral e o complexo medial. Lateral para a parte de fora, medial para a parte de dentro. Na parte lateral, complexo lateral, vamos pegar aqui as três estruturas de maior importância. Então, os ligamentos que dão estabilidade para o tornozelo lateralmente, temos o calcâneo fibular, o talo fibular anterior e o talo fibular posterior. O que são eles? São o tripé lateral. Esse tripé lateral aqui é formado por esses três ligamentos: o calcâneo fibular, o talo fibular anterior e o talo fibular posterior. Então vamos imaginar que esse é o nosso tripé lateral. Na parte medial, o que a gente tem? A gente também tem uma estrutura muito parecida. Se a gente tomar por base essa lógica do complexo medial, essa lógica do tripé. Então eu vou ter no meu tripé medial, que é a parte interna, eu vou ter o ligamento tíbio-calcâneo. Tíbio-calcâneo faz a minha ligação aqui da tíbia com o meu osso do calcâneo. Então é o tíbio-calcâneo na parte média aqui. Na parte posterior desse complexo medial, eu tenho o ligamento tíbio-talar posterior. E anteriormente eu tenho essa ligação aqui, que é o meu ligamento tíbio-navicular. Faz a ligação da tíbia com o osso navicular aqui no pé. E ainda tem uma porção menor aqui, que é o meu tíbio-talar anterior. Esse cara pequenininho aqui, ó, que completa o meu complexo medial, que nada mais é conhecido como ligamento deltoide. Ligamento deltoide. A entorse em si, ela se divide em 3 graus. O primeiro grau, essas estruturas que eu acabei de abordar, elas vão ser estiradas, vão ter micro lesões, mas não vai ter uma lesão mais extensa, não vai haver ruptura dessas fibras. Essa lesão é aquela entorse que todo mundo uma vez ou outra na vida já teve. É aquela lesão onde você calcula mal o último degrau da escada e o pé dá aquela torcida, dá aquele susto.
e você fica com aquela dor, pode ter um pouquinho de edema, mas é uma lesão que vai levar aí dias para ceder. E protegendo a articulação, fazendo um gelo, coisa aí de 1 até 2 semanas, esse processo ele vai se resolver. No grau 2, essas estruturas são igualmente estiradas, mas aí eu já tenho um comprometimento das fibras desse ligamento. Essa lesão já é uma lesão bem mais extensa, eu já tenho um hematoma associado, eu tenho um edema bem maior e eu tenho um pouquinho de perda de função desse tornozelo. É uma lesão que já vai estar precisando de um processo de reabilitação mais complexo e ela vai levar aí entre, vamos dizer assim, 1 mês para a resolução desse problema. Numa entorse mais grave, onde essas estruturas, quando elas são estiradas, ela tem o rompimento, aí é uma lesão muito mais complexa. É uma lesão onde o meu edema vai ser maior, onde eu vou ter a perda total da função desse tornozelo, porque esse tornozelo é uma articulação que vai se tornar totalmente instável, e eu tenho extravasamento de sangue e um comprometimento da cápsula articular muito maior. Essa já é uma lesão que, para estar reabilitando, já vai levar mais meses, um período de mobilização mais extenso, e no caso do paciente atleta, já é o tipo de lesão onde vai se ter o procedimento cirúrgico, com certeza, para o atleta poder voltar às suas funções. E ainda poderia ter ocorrido também a subluxação ou a luxação dessa articulação. Qual é a diferença entre uma e outra? A luxação, por definição, é quando se perde a congruência articular. O que é congruência articular? É a organização fisiológica da articulação. Quando eu tenho uma articulação estabilizada, fisiologicamente normal, eu tenho uma articulação congruente. A partir do momento onde eu tenho um trauma nessa articulação, onde eu perco por esse trauma, por essa mobilidade excessiva, eu perco essa congruência, é o momento onde eu tenho uma luxação. Então, eu perdi a congruência articular, eu tenho uma luxação dessa articulação. Uma subluxação é quando essa perda é momentânea. Quando, por algum motivo, por algum trauma externo, por algum mecanismo, essa articulação perde a sua congruência, perde a sua organização, mas retorna à sua parte fisiológica. Aí você pode pensar assim, pô, então é igual a uma entorse? Não, é diferente. Pode-se dizer que em toda subluxação ocorre uma entorse? Sim, porque você tem ali o estiramento das estruturas envolvidas. Mas não necessariamente em toda a entorse eu tenho uma luxação ou uma subluxação. E a subluxação varia bastante, o tempo de reabilitação dessa lesão vai variar principalmente com relação à extensão da lesão, do dano causado nas estruturas que envolvem a articulação. Então pode variar aí desde o grau mais leve de uma entorse ou até mesmo um grau mais grave, se aproximando a uma fratura, esse tempo de reabilitação. Então galera, um brevezinho vídeo aí sobre essa lesão do Neymar. Graças a Deus não foi uma lesão mais grave e em breve aí, se Deus quiser, ele vai estar retornando aí para os campos. Fiquem ligados, a cada lesão um novo vídeo. Obrigado, se inscreva, curta e acompanhe. Até mais.